Olá, amigos. Eu sou o professor Bruno, seu professor de física, e eu estou aqui para que a gente possa continuar nossos estudos em física, tá? Na sequência, nos próximos dias, vão ser colocados aqui vídeos gravados por mim para que a gente possa retomar e ou entender ou reconhecer, conhecer conceitos novos para que a gente possa entender a matéria, completar nossos cadernos, resolver questões e aprender mais, tá bom? Essa aula aqui é sobre as máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Especialmente o ciclo de Carnot, é um ciclo que fala sobre a variação de pressão e volume, e junto com isso estão acontecendo alguns outros fenômenos físicos, com alguns nomes novos que você vai conhecer aqui agora, tá bem? Olha só, a segunda lei da termodinâmica, ela está relacionada com o conceito de entropia, né? E essa ideia de entropia a gente vai ver numa animaçãozinha que eu vou compartilhar com vocês aqui daqui a pouquinho, né? Tem a ver com organização de partículas de gás, por exemplo, né? Um nível energético entre eles também, que tem a ver com isso, né? E a segunda lei da termodinâmica, claro, ela completa a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei, ela fala assim, sobre o princípio da conservação da energia. No universo da física, a gente admite uma coisa bastante fundamental, que é que a energia, ela se conserva, né? De certo modo, ocorrem transformações de energia, né? Uma forma de energia se transforma em energia de outra espécie, mas a quantidade de energia envolvida nessa transformação é sempre a mesma, tá? E a gente admite essa ideia para poder explicar coisas que acontecem na natureza, tá bem? Se você for observar o funcionamento de uma máquina, como, sei lá, uma geladeira, por exemplo, ela faz isso, né? Ela realiza transformações térmicas para poder esfriar um ambiente interno dela, mas para que esse mecanismo funcione, ela precisa utilizar a energia elétrica que vem da tomada. A energia elétrica passa por uma transformação no sistema da geladeira e acaba sendo convertida em um processo térmico, não é mesmo? Se você for pensar no funcionamento de um carro, ali acontecem várias outras transformações de energia, né, de energia química para energia mecânica, para energia térmica, tem energia elétrica, né, também envolvida no funcionamento. É bastante complexo, mas existem bastantes transformações de energia, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui uma tela com um simulador. Essa tela aqui, tá bem? E nessa tela aparece o seguinte, tem um... Você vê que, olha, eu estou mostrando a setinha do mouse aqui para vocês verem. Nessa parte tem um gráfico em que relaciona a pressão nesse eixo vertical com o volume nesse eixo horizontal, né? O volume, você sabe, é um espaço, vamos dizer assim, um espaço geométrico, né? Quanto maior o volume, maior o espaço, quanto menor o volume, menor, né? E a pressão é o seguinte, se você tiver uma certa quantidade de matéria presa cada vez num espaço menor, né, a pressão, né, a força nas paredes desse espaço fica cada vez maior, não é mesmo? A panela de pressão funciona mais ou menos nessa ideia, né? O volume, o tamanho da panela é sempre o mesmo, mas os gases ali dentro começam a se expandir e aí, claro, a pressão acaba aumentando. Aqui a gente tem um pistão, tá vendo? Ó? Tem como se fosse um cilindro,
Tem um pistãozinho que está segurando umas partículas gasosas aqui, ó, tá vendo? Está escrito substância de trabalho, né? Eles estão numa temperatura, nesse ponto aqui, essa temperatura é relativamente alta, né? Porque eles estão pressionados, olha lá, 673 Kelvin, tá? E aí eu vou liberar aqui o funcionamento desse simulador para a gente ver o que vai acontecer. Nesse ponto, ó, olhando no gráfico, você vê que o pistão ele funciona, ele realiza o seu ciclo, e tudo isso, que é interessante, né, pode ser representado graficamente. Então, aqui em cima, ó, a gente está nesse ponto A, bem nesse lugar aqui, tá bom? A hora que a gente começa, você vai ver que algumas coisas vão acontecer simultaneamente. Olha só. Ele até parou ali, que até ajuda a gente a explicar, né? O sistema, ele está recebendo calor, né? Então, ele está, de certo modo, recebendo energia. Você vê que o pistão, ele está expandindo, né? Essa parede do pistão aqui, ó, está andando para a direita, olha a setinha aqui, né? E está acontecendo uma transformação isotérmica, né? A gente diz isotérmica é quando a temperatura não muda, certo? Não há mudança de temperatura nesse intervalo de tempo aqui, né? Nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, o pistãozinho está começando a se mover e ele está recebendo calor. Vamos continuar aqui. Olha só. Nesse instante, você está vendo o seguinte, ó. Agora a gente já está nesse ponto em que a curva tem esse outro patamar, né? Do ponto B até o ponto C aqui na ponta. Inclusive a cor da curva é diferente, né? Agora é uma parte preta, que a gente chama de adiabática, né? Entre os estados B e C, o sistema passa por uma transformação adiabática. Nesse caso, é o seguinte, você vê que está acontecendo uma mudança de temperatura ali, né? A temperatura já está diminuindo aqui, ó. Você vê? E o pistão está se movendo. Você vê que ele estava aqui atrás, agora ele já está aqui na frente. Beleza? E acontece um trabalho, né? O trabalho é justamente isso, uma movimentação por causa do comportamento do gás, né? A expansão ou a contração das partículas do gás. Você vê que as bolinhas que estão representando as moléculas do gás estão com mais espaço para se mover. Então você vê que elas ficam menos agitadas conforme o pistão abre. Continuando aqui, ó. Ó, tá chegando no ponto mais alto. Esse aqui é o ponto máximo, né? De maior espaço. E você vê que a temperatura, ó, é mínima. Então chegou na menor temperatura. Ele resfriou e expandiu o máximo o pistão. Agora ele vai começar a contrair. Olha só. O pistão está retornando e o sistema está perdendo agora calor para a fonte, né? Ó, entre os estados C e D, o sistema está rejeitando calor, ou seja, perdendo calor, numa transformação isotérmica. Você vê que a temperatura ela se mantém onde está, esses 376 Kelvin que está aparecendo aqui. E agora o sistema ele está perdendo calor e está começando a contrair o pistão ali de novo, para fechar o ciclo, tá? Olha só, bem nesse ponto, ele vai parar de perder calor e olha a temperatura, vai começar a subir. Presta atenção aqui, ó, que a temperatura vai começar a aumentar. E olha onde a gente está no ciclo, no gráfico lá em cima, ó. Agora ele vai variar o volume nesse restinho aqui e vai aumentar bastante a pressão. Tá vendo, ó? Entre os estados D e A, o sistema passa por uma transformação adiabática, na qual é absorvido um trabalho, né? Ele faz um trabalho negativo, na verdade, ele
o sistema, o cilindro, ele contrai, né, ele fecha, ele recolhe, né, na verdade, e esse trabalho é produzido pelo ambiente, né? Olha lá. E aí aqui completa o ciclo, tá vendo? A temperatura já é máxima de novo, depois vai acontecer tudo de novo, né? São 4 estágios, certo? Para que esse pistão se expanda e depois se contraia de novo. E fica fazendo isso. Esse negócio de pistão expandir e contrair te faz lembrar de alguma máquina? Do funcionamento de alguma máquina? Pensa bem, né? Deixa eu parar essa simulação e a gente agora vai para uma atividadezinha que tem na nossa apostila, na página 35 e 36. E eu queria que você tentasse fazer isso, parasse o vídeo e tentasse construir o gráfico que ele está pedindo para você fazer ali. Será que você consegue? Vamos lá, então. Dá para fazer sim, não é mesmo, um exercício? Aliás, eu recomendo que esses links que aparecem na sua apostila, você procure eles, procure acessá-los na internet, que tem muita coisa bacana. Tem coisa que é só texto, que não tem muita novidade, mas tem alguns simuladores bastante interessantes e tem alguns programas, quizzes, sites com animações e material, conteúdo bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha no exercício que eu estava falando para vocês. Esse exercício da página 35 e 36, ele está aqui, ó, essa atividade 2. Né? A turbina a vapor é uma vapor d'água para movimentar suas hélices, produzindo a rotação de seu eixo. É essa rotação que, nas usinas termoelétricas, vai acionar o gerador elétrico, né? Então, tem uma caldeira aqui, ela ferve a água, o vapor percorre por esse tubo, faz a turbina girar, tá vendo? Aqui, o vapor, ele perde energia ao interagir com a turbina, né? E aí ele resfria, mas ainda está em estado gasoso. Quando ele chega no condensador, ele volta a liquefazer, né? Torna-se água novamente. Uma bomba leva ele para a caldeira, é uma água que está quente, né? Então ela vai vaporizar mais facilmente. Então ela segue o ciclo aqui, tá? E ele quer que você, esse exercício, ele vai pedir para você mostrar qual é o ciclo térmico aqui, ó, na turbina, tá bom? Olha só, a turbina é constituída, a geração, né, de eletricidade, né, termoelétrica, é constituída de uma caldeira, de um conjunto de hélices, de um condensador e de uma bomba. Vejamos o funcionamento no texto do GREF. Esse GREF é um material de estudo de física, né, tá nesse site aqui, que você pode encontrar ali e poder acessar o texto. Num ciclo completo, a turbina a vapor, a energia que provém da queima de combustível, do carvão, é utilizada para variar a energia interna da substância de operação, a água e o vapor, que é aquele material, substância de trabalho que estava naquela animação que eu mostrei agora há pouco. Para realizar trabalho, fazendo girar o eixo da turbina. A água que circula externamente ao condensador também se aquece. A energia fornecida ao sistema é transformada em trabalho. Esse trabalho é justamente o movimento, né, o giro das hélices, tá? E reaproveitada no processo, em parte cedida ao ambiente. E após ler as transformações ocorridas em cada etapa, construa com seu professor o diagrama de pressão pelo volume, que representa o ciclo de funcionamento da turbina. Aqui embaixo está um link para auxiliar, é aquele link do simulador que eu mostrei agora há pouco. Vamos construir esse gráfico, então?
nisso aqui. Eu vou para outra tela para poder mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Essa tela aqui com vocês, ó. Dá uma olhadinha nesse esqueminha aqui. Então, ele vai mostrar passo a passo o que acontece, né? A pressão constante, veja aqui que a pressão não muda nesse ponto em que a água está se vaporizando na caldeira. Então, olha o gráfico aqui, ó, tem um gráfico de pressão por volume, e enquanto a água está se vaporizando, né, a pressão não muda nesse estágio, tá bom? E aí aumenta o volume, você vê que está num ponto aqui, ó, a pressão está alta, mas ela não muda, o volume expande, mas a pressão se mantém. Repara que o volume estava nesse ponto, ó, e aumentou para esse ponto aqui. Aumentou o volume, mas a pressão não. Depois, olha só, o vapor foi até a turbina e olha o que vai acontecer. O vapor se expande, realizando o trabalho, e como as hélices da turbina e o vapor estão à mesma temperatura e a transformação ocorre rapidamente, não há troca de calor. E aí a gente chama isso aqui de expansão adiabática, né? Repara que tem uma pequena variaçãozinha de volume aqui, ó, tá? E olha o que acontece com a pressão. Você vê, ó? Mudou bastante a pressão nesse ponto. Beleza? No condensador, o vapor passa para o estado líquido, trocando calor com o meio, né? Lá embaixo no condensador, naquela parte de baixo, né? Aquele desenho, em que o vapor ele vai esfriar bastante, vai virar líquido novamente, e é nesse ponto que acontece troca de calor, tá? E aí vai diminuir o volume, aqui, né? Ops. Vai diminuir o volume e a pressão não vai mudar, ó. Ele vai estar nesse ponto aqui, o volume regressa, né? Ele contrai e a pressão não muda de novo. E depois, quando chega lá na bomba, né? A bomba, ao comprimir a água, aumenta sua pressão até que essa se iguale à pressão no interior da caldeira. Pelo fato da água ser praticamente incompreensível, né, podemos considerar esse processo isotérmico, quando não tem variação de temperatura, tá bom? Então tá nesse estágio aqui, a pressão vai aumentar, o volume se mantém e a temperatura também, tá bom? Deixa eu colocar uma outra imagem para a gente então construir esse gráfico de uma vez. Tá vendo? Seria dessa maneira. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa imagem. Só. Seria mais ou menos isso, ó. Nesse estágio, ela realiza uma expansão do volume, mas a pressão se mantém. Vai até, né, o ponto B desse ciclo. Depois, o que acontece? A transformação adiabática que a gente falou, né? Ele tem uma variação de volume e a pressão sofre uma grande queda, vai até o ponto C do ciclo. Vamos colocar uma setinha aqui, ó, para dizer para onde que ele está indo, ó. Ele faz isso aqui, ó. Depois, esse volume, ele vai diminuir, né? O vapor, ele vai virar água de novo. Certo? E o volume vai diminuir. Tá bom? O volume desse gás todo, você imagina, né? Uma quantidade de água que virou vapor, ela acaba ocupando um espaço maior, né? É o que acontece na panela de pressão também, por isso que a pressão aumenta, né? A água vira vapor e não tem espaço para o vapor,
Por isso que a pressão aumenta. No caso aqui, o vapor voltou a ser água. Então, como a quantidade de matéria, né, ela, vamos dizer, mudou o estado físico, né? Então, o volume vai diminuir. Você vê que aqui a pressão acabou continuando a mesma, mas o volume desse elemento, né, ele diminui. E aí o trabalho da bomba é fazer a pressão subir de novo, certo? Ó, e começar o ciclo novamente. Então tá aqui. Não é exatamente o mesmo ciclo que foi mostrado naquele simulador, mas esse ciclo aqui ele mostra para gente o princípio do funcionamento da turbina, tá bem? Então era isso. Essa era só para mostrar esse princípio mesmo para vocês. E a gente se vê em breve, tá bem? Até mais.